Olá! Não cuide do rebanho com má vontade. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Ontem nós meditamos em Provérbios, capítulo 16, versículo 18. A soberba precede a ruína. Aprendemos que antes de muitas quedas acontecerem por fora, alguma coisa já começou a mudar dentro do coração. E hoje, a palavra nos ensina como deve ser o coração daquele que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar de outras pessoas. Está escrito em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2 e 3. Apacentai o rebanho de Deus, porque está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por top ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Meus queridos irmãos, Pedro está falando diretamente sobre liderança. E observe a expressão, o rebanho de Deus. O rebanho não pertence ao pastor, não pertence ao dirigente, não pertence ao professor de escola bíblica dominical, não pertence a nenhum líder. O rebanho pertence a Deus. Nós podemos receber a responsabilidade de cuidar, ensinar, orientar e servir, mas nunca podemos esquecer quem é o verdadeiro dono da obra. E Pedro diz, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente. Em outras palavras, não cuide das pessoas simplesmente porque você recebeu um cargo. Não sirva porque alguém está te cobrando. Não faça a obra murmurando porque aquilo se tornou um peso. Sirva porque você ama a Deus e ama as pessoas que Ele colocou aos seus cuidados. Nessa semana, estamos estudando o fim da liderança de Gideão e o governo de Abimeleque. E quando chegamos à história de Abimeleque, encontramos justamente o contrário do princípio ensinado por Pedro. Abimeleque, ele não desejava servir, ele desejava era governar. Ele não estava preocupado em cuidar do povo. Ele queria poder, meus irmãos. E aqui existe uma diferença enorme entre liderança espiritual e domínio sobre pessoas. Jesus nunca ensinou seus discípulos a buscar posição para mandar nos outros. Pelo contrário, em Marcos capítulo 10, versículo 43, o nosso Senhor disse, mas entre vós não será assim. Antes, qualquer entre vós que quiser ser grande será o vosso serviçal. No reino de Deus, grande não é aquele que consegue fazer todo mundo servi-lo. Grande é aquele que está disposto a servir. Isso vale para o pastor, isso vale para o dirigente, isso vale para o professor de escola bíblica dominical, vale para quem dirige um departamento, vale para os pais dentro de casa e vale para qualquer pessoa que recebeu de Deus a responsabilidade de cuidar de alguém. Pedro ainda diz, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Que palavra poderosa, meus irmãos. O líder cristão não deve apenas dizer, faça isso. Ele precisa viver de tal maneira que possa dizer, observem o meu exemplo. Porque existem coisas que ensinamos com palavras, mas existem outras que somente conseguimos ensinar através da vida. Podemos ensinar sobre oração, mas precisamos orar. Podemos ensinar sobre humildade, mas precisamos ser humildes. Podemos ensinar sobre fidelidade, mas nós precisamos ser fiéis, irmãos. Podemos falar sobre amor, mas precisamos amar. O verdadeiro líder
não apenas aponta o caminho, ele procura caminhar pelo caminho. E isso nos leva novamente à pergunta que atravessa toda essa semana: como está o nosso coração? Começamos em nosso primeiro devocional, Começamos a semana dizendo: sonda-me, ó Deus. Depois, sejam vigilantes. Aprendemos também: cuide para que não caia. Ontem, a soberba precede a ruína. E hoje, cuide do rebanho com disposição e seja o exemplo. Perceba como a palavra está nos mostrando que o problema nunca é simplesmente ocupar uma posição. O problema é quando a posição começa a ocupar o coração. Se Deus colocou pessoas sobre os seus cuidados, não enxergue isso apenas como autoridade, enxergue como responsabilidade. Porque pessoas não são degraus para alguém subir. Pessoas são vidas que Deus nos confiou para amar e servir. Que a nossa oração hoje possa ser assim: Senhor, dai-me um coração de servo. Se colocaste alguma responsabilidade em minhas mãos, ajuda-me a exercê-la com amor e humildade. Não permita que eu queira dominar aqueles que pertencem a ti. Ensina-me a cuidar, servir e ser o exemplo. Que as minhas atitudes confirmem aquilo que os meus lábios ensinam e que toda honra seja dada ao teu nome, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nunca se esqueça, na obra de Deus, liderança não é privilégio para ser servido, é responsabilidade para servir. Amanhã encerraremos a nossa leitura semanal no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 12 e 13, com uma séria advertência sobre o perigo dos mercenários. Deus abençoe você e a sua família, sirva com amor, cuide das pessoas e permaneça sempre humilde diante do Senhor. A paz do Senhor Jesus.